Vamos falar aí sobre um acidente de trânsito, pessoal, que vitimou ciclistas aí no final de semana e que deixou uma consternação e também um quê de questionamento. E é necessário a gente conversar sobre isso. Não foi aqui no município de Nova Petrópolis, não foi na nossa rodovia. Aliás, as nossas rodovias também estão tendo. Teve um acidente de moto, mas daí são outras circunstâncias, não é o que a gente vai abordar aqui. Vamos falar sobre esse atropelamento aí triplo que aconteceu na RS 115, no município de Três Coroas, entre Três Coroas e Gramado. Isso ocorreu aí no último sábado. 3 ciclistas foram atingidas por um carro. 2 mulheres de 35 e 38 anos morreram no local e um homem de 35 anos ficou em estado grave e foi encaminhado ao hospital Dr. Oswaldo Diesel. O veículo envolvido era um Fiat Palio emplacado em Gramado, conduzido por um homem de 42 anos. Após o atropelamento, o motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia conseguiu identificá-lo porque a placa dianteira do carro ficou caída na pista. Com o apoio do sistema de cercamento eletrônico e câmeras de monitoramento, o suspeito foi localizado e preso em sua residência em Três Coroas. Segundo informações, ele estava embriagado no momento do acidente. O impacto da tragédia gerou grande comoção na região, já que os ciclistas estavam em deslocamento em direção a Gramado quando foram brutalmente atingidos. A rodovia precisou ser bloqueada durante o atendimento da ocorrência. Esse caso aí levanta, claro, óbvio, debates importantes sobre segurança viária, fiscalização de motoristas alcoolizados e a vulnerabilidade dos ciclistas nas estradas. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, trazendo para um contexto local. Aplaudo prefeito Daniel Carlos Michaelsen ao ter uma iniciativa lá no passado ainda que pequena, apenas 1 quilômetro de ciclovia construída no trecho de Nova Petrópolis da Estrada dos Imigrantes, que leva ao município de Linha Nova. Tem um trecho bem mais amplo no município de Linha Nova, mas com uma verba parlamentar foi possível 1 quilômetrozinho. Foi o início. Precisa ter mais. Aplaudo duplamente por fazer constar na estrada que interliga e está em construção Nova Petrópolis a São José do Caí, a Estrada dos Pomeranos, a via alternativa de Nova Petrópolis, a BR-116, dando acesso a Caxias do Sul e a região da uva e do vinho. Previsto, então, para acontecer também uma ciclovia. Não adianta a gente só falar sobre a questão da responsabilidade individual, porque vai ter gente que vai dirigir embriagado, vai ter gente que vai ter irresponsabilidade na condução de um veículo, vai ter sempre também pessoas imprudentes, até mesmo nas bicicletas também ocorrem, mas se não criar a estrutura necessária, o risco é potencializado. E a RS 235, nossa via de acesso com Gramado, e a RS 115, via de acesso entre Três Coroas, Igrejinha, Parobé, Taquara, com Gramado, elas prescindem de uma infraestrutura melhor. Tem um projeto, pelo menos iniciativa, até do governo do estado, foi colocado aí em discussão, isso há um tempo atrás, de duplicação da nossa RS 235. E alguém, talvez até o prefeito Daniel, não vou dar a César o que não é de César, não posso dizer com convicção, porque não estou recordado quem foi, mas me parece que foi até uma oposição do próprio prefeito, acho que na época ainda como vereador, sugeriu que não, que tenhamos ciclovia. E não uma via de mão dupla, uma via expressa. Não é velocidade que a gente precisa ter,
entre Nova Petrópolis e Gramado. Não é facilidade de deslocamento que temos que ter propriamente no perímetro urbano de Nova Petrópolis. Porque daí a passagem, ela se torna, na acepção da palavra, passagem mais fluida. Temos que ter formas de fazer com que as pessoas aproveitem a sua passagem. E uma forma bacana de fazer isso é através de ciclovias. Pessoas que peguem uma bicicleta, que trafeguem na nossa RS 235, mas nas áreas centrais também, e possam usufruir, desfrutar da beleza que temos na nossa região. Isso também faz com que não seja apenas passagem, sim, sejam motivos para ficar na cidade. Por isso, o aplauso aqui, para o Daniel, quando fez constar nesse projeto, na estrada dos Pomeranos, que liga Juriti a São José do Caí, uma ciclovia. Isso também é pensar no turismo, porque o turismo também se faz sobre duas rodas. Agora, quando ele é interrompido por um acidente como esse que aconteceu lá em Três Coroas, ele expõe mais do que a fragilidade da ineficiência do Estado, quando falo Estado, as gestões públicas, e aí uma esfera estadual propriamente, a RS 235 é do DAER, ele expõe a ineficácia, a incapacidade de dar condições às pessoas de elas irem e virem, mas mais do que isso, desfrutarem, viverem, potencializar a economia desses locais por onde elas passam. Não vai haver qualquer tipo de projeto de educação que vai impedir que haja um acidente como esse, mas infraestrutura vai diminuir, vai mitigar os riscos. E a gente prescinde de infraestrutura aqui na nossa região. Nova 2050 tem planejamento para termos ciclovias, para termos espaços de mobilidade lenta aqui no centro da cidade. Não é a velocidade, como disse antes, que deve acontecer. Não são obstáculos que fazem com que as pessoas fiquem emburrecidas de ter que parar, que numa rótula mal projetada, que vão fazer elas terem uma boa experiência. Gargalos precisam serem tirados, aliás, substituídos por infraestrutura que humaniza, que possibilita as pessoas que estão dentro de um mindset, ou seja, mentalidade contemporânea, de aproveitarem a sua viagem, a sua estadia, na acepção da palavra. E essa iniciativa da Estrada dos Pomeranos, ela é muito válida, elogiável. Mas é preciso andar mais. É preciso prever, e que já está previsto no Nova 2050, e instigar que haja essa infraestrutura nas nossas vias urbanas também. E um trabalho bastante acurado, bastante intenso, de lideranças, de possibilitar que as estradas de Nova Petrópolis tenham essa infraestrutura, porque Nova Petrópolis precisa se diferenciar das cidades da região, mas precisa andar também. Precisa andar, porque, como a gente tem percebido aqui, ela está bem devagar e tem um potencial bem grande. E esse potencial está previsto no Nova 2050. E esse potencial é potencializado, com perdão da redundância, por essas experiências, nesse caso fúnebre, de que há público para que a cidade possa prosperar. Só lamentar, como a gente vê muitas vezes, não resolve o problema. Tem que ver o problema uma oportunidade. E aí a necessidade do poder público e lideranças locais avançarem nessa discussão.
Ah, mas o ciclista, o pessoal dos patinetes, eles desrespeitam o trânsito, e é bem verdade isso. Há dias atrás até já testemunhei aqui, por pouco eu não me envolvo num acidente que teria sido bem grave, não para mim, mas para a pessoa que transitava com um patinete em plena calçada, na contramão ao fluxo de veículos, e não é esse o caminho, está totalmente equivocada a pessoa. E ao eu adentrar com o carro na calçada, saindo do estacionamento do subsolo aqui do Centro Comercial Boulevard, foi um momento ínfimo que eu saio e freio para olhar para a esquerda o suficiente para a pessoa, né, desviar. Se eu tivesse fração de segundo antecipado, teria ocorrido um choque, porque ela estava totalmente errada. Totalmente errada, e me apontou o dedo médio uma outra pessoa de bicicleta na mesma circunstância, um tempo anterior, que desviou o carro e achou que ela estava correta ainda, na mesma circunstância, envolvendo a mim. O que faltam a essas pessoas, assim como aquela pessoa que bebe ou que bebeu e que se envolveu nesse acidente trágico, com 2 mulheres mortas em Três Coroas, falta conscientização, falta informação, talvez falte consciência. Mas, se houver informação, conscientização, a consciência pode ser trabalhada, e aí é o risco que se assume. E em Nova Petrópolis, a gente percebe de que falta informação e falta conscientização. Porque eu tenho certeza que muitos desses que andam de patinetes na nossa Avenida 15 de Novembro e pelas calçadas, eles não sabem como é que deve ser o seu trânsito, porque eu não me recordo de campanha nenhuma de trânsito intensa, contínua, que explique para essas pessoas como é que funciona. É uma novidade, e a novidade implica em a gente assimilar aquilo que nos dá segurança ou propicia segurança para as outras pessoas. A gente vê com frequência gente sem capacete andando pelas ruas. Falta informação. Não, dá para pesquisar na internet, é bem verdade, mas a gente sabe, ninguém é proativo. As Big Techs entenderam isso, elas entregam o que a gente quer e o que a gente nem sabe o que quer. Está lá no Instagram, no Facebook, nas redes que você frequenta, vai receber aquilo que te apraz, aquilo que lhe faz bem, não é verdade? Mas aquilo que nos incomoda geralmente não vem. E é preciso ser incomodado com informação, com campanhas, com infraestrutura para dar condições de a gente ter segurança, mas também com educação. Olha, veja a importância e a oportunidade que a gente tem em Nova Petrópolis amadurecendo, e isso desde 2019 já existe um planejamento. Aliás, existe um plano de planejamento estratégico e mobilidade urbana. Ele está saindo aos poucos do papel e, como disse antes, como eu falei antes, o prefeito Daniel Carlos Micaelsi já implementou, já conseguiu colocar aí nesse projeto dessa via alternativa entre São José do Caí e São Sebastião e Juriti, né? Mas é preciso avançar mais, não apenas para, e que é o desfecho mais contundente de uma situação de óbito de pessoas que estão transitando com veículos hoje contemporâneos, não apenas para deslocamento para o trabalho, mas para lazer, para experiência, para turismo, mas para efetivamente fazer com que as pessoas possam viver, e viver potencializa turismo. E se isso acontecer, se a gente fomentar, resolve também outros problemas que a gente vê no dia a dia,
que é um esvaziamento de lojas, esvaziamento de comércios. O que não podemos deixar é a potencialidade que temos inerte. Ela não resolve nada. O que resolve são ações. Uma delas foi dada, outras precisam ser implementadas também, porque tem uma oportunidade. E a melhor de todas, a mais importante inclusive, é salvar vidas. Não tiveram essa oportunidade essas duas mulheres, uma de 35 anos e outra de 38 anos, que foram atropeladas no quilômetro 18 da IRS 115, no dia 21 de fevereiro de 2026, em Três Coroas, cuja uma delas, inclusive, é colega aí de profissão. Vi hoje essa informação e toca até um pouquinho mais quando li a nota de pesar publicada pela Prefeitura de Três Coroas. É com profundo pesar que a Prefeitura Municipal de Três Coroas comunica o falecimento da ex-assessora de imprensa Clarissa Felipetti, mais conhecida como Cissa. Nesse momento de dor, a Prefeitura se solidariza com os colegas de trabalho, familiares e amigos, expressando os mais sinceros sentimentos de condolências, respeito e carinho. Que sua memória permaneça viva entre todos que tiverem o privilégio de conhecê-la e trabalhar a seu lado. Vai honrar essa nota de falecimento a Prefeitura de Três Coroas se com ações ela buscar sanar esse problema que vitimou a ex-colaboradora. Se for na RS 115, que é uma rodovia estadual, com provocação ao Estado, os órgãos competentes, para que dotem de infraestrutura necessária para que essas pessoas possam ir e vir, turistar, passear com segurança. E nós não olhemos esse caso apenas como uma notícia trágica fúnebre. Olhemos como a necessidade e também como uma oportunidade. E Nova Petrópolis tem muito potencial para isso. Daniel já viu lá no passado como vereador, quando ajudou aí a trazer essa emenda de um valor que foi possível para construir 1 quilômetro de ciclovia. Outros tantos precisam ser implementados nessa estrada que inclusive é municipal e que precisa olhar do poder público. E as demais estradas municipais também precisam ser dotadas, porque é a oportunidade inclusive de ganhar dinheiro. O melhor de todos é preservar vidas. Mas precisamos olhar sobre um prisma mais holístico, mais completo, e sem ser hipócrita. A economia também movimenta. Atendendo com infraestrutura, a gente também resolve um problema, ou pelo menos mitiga um problema, que é a questão econômica que Nova Petrópolis passa, e é uma baita oportunidade. A questão de formas modais contemporâneos, não de transporte, mas sim de lazer, de turismo também.